boa do Palmeiras, essa é a parte mais importante. Hoje é a vez do Dr. Ricardo de Castro Nascimento, presidente da Associação de Juízes Federais de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Presidente, dá para dizer que a Justiça Federal aqui em São Paulo é unida? Olha, em alguns aspectos dá, em outros não. Unida em que sentido? A gente tenta cumprir a nossa missão, que hoje cada vez mais é servir ao jurisdicionado. E não dá nenhum seguinte sentido, porque o Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região está, infelizmente, sendo bastante conhecido pelas brigas existentes nos processos eleitorais para a escolha do seu presidente, vice-presidente e corregedor. E isto nos divide. Nós temos um exemplo aqui de divisão no judiciário que espero, rezo todo dia que a gente suplante. Divisão clara, sim. Divisão de dois grupos. Que não cabe aqui ficar claro. fazendo avaliação Sim. se é um ou outro. Mas que ela é dividida. Cada um com suas legítimas razões. E aí nós não conseguimos, eu falo nós, porque eu acho que todos nós somos responsáveis. Sim. Nós não conseguimos ter um consenso mínimo para fazer um planejamento, seguir. Mesmo com essa divisão, a gente ainda dá conta do recado. Poderia ser melhor. E que a Justiça Federal possui um suficiente número de jogadores. Dá para dizer? O que o senhor acha? Olha, nós estamos hoje, a Justiça como um todo, não só a Justiça Federal aqui da Terceira Região, tentando cumprir a famosa Meta 2, ou seja, julgar todos os processos distribuídos até dia 31 de dezembro de 2005. Então, nós estamos aí num desafio com problemas de estrutura, funcionário, juiz, dando o máximo. Uma batalha, né? Uma batalha. Só que o nosso time não joga com 11 jogadores, joga com menos. Por quê? Nós temos o luxo de ter vagas dos juízes não preenchidas. Precisa ter concurso. A lei autoriza a ter um número significativo de juízes. Nós não preenchemos isso, a meu ver, a uma certa, eu diria, uma visão aristocrata. Ainda, Vamos ser poucos para sermos visíveis. E nós precisamos ser muitos para prestar um bom serviço. Presidente, professor Ricardo de Castro Nascimento, quando o senhor assumiu a presidência da AJUFESP, qual a primeira e urgente providência que se fazia desde então necessária? Olha, quando a gente assume uma associação como essa, a gente tem desafios. E depois de um certo tempo, a gente tem que ter a franqueza de saber o que nós conseguimos e o que nós não conseguimos e falar abertamente. Né? Aquele papo aquele discurso ufanista não é sincero, mais, né? não cabe mais, engana poucos mais. Primeiro, o que nós conseguimos? Qual era a nossa prioridade? Aumentar o número de juízes. Nós conseguimos a aprovação recente de projeto de lei ampliando o número de varas na Justiça Federal. Conseguimos que vários cargos vagos de juízes fossem preenchidos. Sim. Esse era o nosso principal objetivo. Com o tempo, dois problemas se afloraram. Um, essa divisão que a gente não consegue resolver, por mais que a gente tenta contribuir, não se resolveu. Digamos com todo sucesso, né? Com todo sucesso. E segundo, essa gestão na AJUFESP foi marcada por momentos bastante difíceis de defesa das prerrogativas do juiz. Então, aqui na Justiça Federal em São Paulo, nos últimos anos, ela foi palco de grandes embates entre tribunais superiores e juízes de primeira instância, sempre girando em torno até onde o juiz pode, qual que é a fronteira da independência judicial e do processo disciplinar. E a nossa postura é bem clara. Juiz não pode ser punido por ser independente pelo teor das suas decisões. Isso parece óbvio, mas no caso concreto nem sempre é tão óbvio assim. Né?
Mas o senhor já citou 2 vezes a questão da desunião. Então, cabe uma pergunta. O senhor acha que até que ponto isso nos afeta? Diretamente ao cidadão afeta ou não? Olha, nós lutamos para que não afete, porque o foco, quando você entra na magistratura, a gente tem que ter um exercício de humildade, de saber qual que é o objetivo maior. O objetivo maior é prestar um serviço. Somos servidores públicos. Tudo bem, um pouquinho mais qualificados, tal, mas não nós somos, em essência, servidor público. Tem a missão maior, né, É professor? a missão maior. Então, eu estou vendo um processo ali, eu tenho que saber a vida, o que tem por trás dele no mundo real. E, para isso, o foco do nosso trabalho tem que ser o jurisdicionado. É ali, isso que nós temos que focar, foco de vida, é esse. E não as disputas internas, que quem vai para o tribunal, quem não vai, quem vai ser eleito. Isto passa, passa. Espiritualmente é uma coisa de menor valor. Verdade. Presidente, nos idos de 1979, o senhor participou do movimento estudantil. Sinceramente falando agora, alguns desfechos de hoje, políticos, judiciais ou administrativos, de certa forma, têm lembrado aquela época? Olha, eu tive o privilégio de participar da vida do país enquanto eu era estudante, né? Eu acho que hoje os universitários assistem aula demais e participam pouco. De menos. De menos, participam de menos, né? É um momento que eu peguei o meu período de faculdade, foi no final do regime militar, né? Eu tive o privilégio de estar no Congresso de Refundação da UNE, em 1979. Beleza. Emocionante, hein? Emocionante quando a gente lembra, na abertura do Congresso, os líderes gritando Alexandre Vanuc Lenin, todo mundo gritava, presente. Onessino Guimarães, presente. Todos aqueles estudantes que morreram, até hoje, quando me arrepia até hoje, que morreram na luta contra o regime militar e naquele momento eles estavam presentes na refundação da UNE. Quando eu digo isso, é assim que muitas vezes hoje o jovem entra na faculdade querendo virar juiz. Cacilda, você acha que eu imaginava que ia ser juiz no tempo de faculdade? Bom, primeiro, não tinha regime, Estado de Direito. Então, era muito difícil você abraçar defender uma causa do Estado de Direito. Não existia Estado de Direito, nós estamos no regime de exceção. O tempo me fez inclinar a chegar a minha trajetória foi indo. Acha que foi um amadurecimento? Amadurecimento pessoal do próprio país. Sim. Né? O país, hoje nós estamos numa democracia. Né? O atual Graças presidente, a Deus, né? no tempo de faculdade, ficou preso várias vezes. Né? O Brasil andou e a gente também amadureceu. Caminhou junto, né? Caminhou junto. Amadurecer, a gente sempre acha que está maduro, depois descobre que não. Nós nunca estamos maduros, Nunca estamos. Presidente? Então, agora, eu acho que os alunos, principalmente na Faculdade de Direito, você tem que estar sintonizado com o seu tempo. Estar sintonizado, o que é? É participar, é pensar o Brasil, aprender a trabalhar com o oposto. Na Faculdade de Direito, nós tínhamos todo tipo de gente, todas as posturas políticas imaginadas, convivendo. E hoje eu encontro colegas que tinham posições até contrárias às minhas no tempo de faculdade, a gente se abraça e recorda os momentos que nós éramos adversários, né? E a vida passa, né? Mas talvez um pouco adversários no ideal, né, professor? O resto, tudo vai, né? Agora, mais complicado é ser juiz criminal. Pior ainda é ser juiz criminal na Justiça Federal da Terceira Região. Palavras suas. Explique para nós essa equação, presidente. Olha, hoje, com o aprimoramento da legislação, escutas telefônicas, a questão do crime organizado, a questão da lavagem de dinheiro. O juiz criminal vive sob pressão.
Sabe sobre tensão, pode ser? Sobre tensão. Sobre tensão. Imagine, vou falar do meu colega Fausto de Santos, a pressão que esse juiz sofre no seu dia a dia, com tamanha responsabilidade, e ele acertando, errando, pouco importa. Se dedicando, ninguém discute a seriedade, trabalhando, né? E vivendo no meio de um tiroteio. Um tiroteio da mídia, tendo que enfrentar, muitas vezes, tribunais superiores que entendem que o teor da decisão não transcende por uma questão disciplinar, tá certo? Uma legislação feita ainda que precisa ser muito aprimorada. E hoje, mandar alguém por uma prisão é muito complicado, é muita responsabilidade. Apenas para o professor Flávio Gomes, sempre dá uma expressão que eu gosto muito. 1/6 da população carcerária morre por 1000 razões durante a prisão. O cumprimento da pena, né? Então, quando a gente determina a prisão de alguém, é como se fosse uma roleta russa. Um revólver de 6 balas, você dá um tiro. Pode ser isso premiado. Pode ser. Então, é muita responsabilidade, né? E hoje, há graças a Deus, a democracia chegou no judiciário também. Então, as decisões nossas são discutidas, são questionadas, né? E tem uma coisa importante, o juiz não é eleito. Nosso sistema, o juiz não tem que agradar a população, o senso comum. O juiz tem que decidir com justiça. E muitas vezes, o que é justo naquele caso é contrário ao clamor popular, por uma vingança, né? Nós temos aí advogados, tem OAB, tem o Ministério Público, tem instrumentos de controle. Anos atrás, nós tínhamos frágeis instrumentos de controle. Hoje não mais. Hoje nós temos um excesso de instrumentos de controle que se trombam. Às vezes se trombam, é verdade. E nesse ponto, ser juiz de primeira instância não é fácil. Ser juiz criminal, menos fácil ainda. E ser juiz criminal na Justiça Federal, menos fácil ainda. Mas, por outro lado, o senhor também afirma, repetindo o que está, aliás, na lei orgânica da magistratura, que o juiz não pode ser punido pelo teor da sua decisão. Agora, falando objetivamente, doutor Ricardo, que eu já sei que o senhor fala tudo também, esse é um recado para os tribunais superiores ou para o CNJ? Falando aqui, bem franco, só entre nós. Só entre nós. Evidente que é um recado para todo mundo. Para todo mundo, para nós, para a sociedade. Né? Por quê? Hoje deve estar saindo uma decisão judicial em algum lugar desse país que fere interesse, que contraria o sentimento de justiça de alguma parte. O juiz é um ser humano. Nós estamos falando na justiça dos homens, não na justiça divina. Então, se ataca o julgador, não a decisão. A decisão tem recursos cabíveis. Eu posso achar que a condenação, por exemplo, no caso das LU, que ficou bastante conhecido, excessiva. Entre com recurso, não ataque a magistrada que proferiu. Apelem. Apelem. Né? E é interessante que nós, na JUFESP, temos uma postura que parece contraditória, mas não, ela tem uma coerência. Muitas vezes há disputas jurídicas entre juízes. O caso da operação do Banco Opportunity tem, depois a questão de vazamento, a disputa entre perfeitamente de 2 magistrados tremendamente preparados, o Fausto de Santos e o Ali Maslum, né? Que têm posições diferentes sobre o assunto e processos que têm uma relação um com o outro. Ambos estão sujeitos a processo disciplinar e nós defendemos ambos o direito de decidirem diferente, porque o juiz não pode ter medo. Sim. Você já pensou alguém procurar um judiciário e o juiz ter medo de decidir, porque se ele decidir errado, vai sofrer processo disciplinar?
E por que, então, o senhor diz que o judiciário tem que ter coragem para cortar sua própria carne? Olha, primeiro, nós estamos passando por uma revolução nas estruturas do judiciário. A TV Justiça é a prova dessa. O Brasil é um dos poucos países do mundo que sessões da Suprema Corte são transmitidas diretamente. Qualquer pessoa que tenha um interesse pode acompanhar. Isso é uma maravilha, inclusive, para quem estuda direito, né? Vai aprendendo, vai criando relações, vai... Agora, ao mesmo tempo, aquela chamada caixa preta de anos atrás, se não me engano, acho que foi o presidente Lula que falou isso, né? Que muitas vezes até parece mesmo, ela está se abrindo. É impossível esconder as coisas. Né? E também, bom, né? Também punir, respeitado todos os direitos, e não com base na opinião pública, e sim com base em fatos, os juízes que descumpriram o seu juramento, né? Quando tomou posse. Aí nós não podemos ser coniventes, nós temos que cortar a nossa própria carne. Mas, repito, hoje, ser juiz no Brasil não é fácil, que qualquer deslize, né, a população, a opinião pública, pega no pé. Estão em cima, né? Estão em cima, isso é bom, mas a gente não pode cortar a carne quando não se deve cortar só para mostrar um falso moralismo para a opinião pública. Bom, você não sai daí. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o presidente da